Em Lucas, capítulo de número 13. Eu tenho me preocupado muito com a complexidade que as pessoas têm querido trazer para o Evangelho. O Evangelho não é complexo, o Evangelho é simples, né? O Evangelho que nós pregamos, as boas novas do reino, se resume no amor de um Deus que nos ama de uma maneira tão grande, que permitiu que o seu Filho viesse ao mundo, né? Cumprisse aí as leis desse mundo, fosse para a cruz e morresse em favor de cada um de nós. E Ele na cruz, Ele conquistou o nosso direito, Ele venceu a morte, Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu o direito de viver e viver abundantemente, né? E eu tenho me preocupado muito com isso, porque as pessoas estão querendo fazer, talvez, vamos dizer, um comércio com o Evangelho, né? Extrair dinheiro de pessoas inocentes, porque se tem uma coisa que as pessoas precisam, é de ajuda. Você concorda comigo? Tem alguém aqui que não precisa de ajuda? Todos nós precisamos, né? Precisamos de ajuda em todos os sentidos. Precisamos de ajuda pessoal para nós mesmos, como nós falamos aqui na escola dominical, que a pior coisa para uma pessoa é ela não estar bem com ela mesma, né? Não é ruim só não estar bem com as pessoas, é ruim não estar bem com a gente mesma, né? Então nós precisamos de ajuda para nós mesmos, nós precisamos da ajuda para os relacionamentos que nós construímos na vida, nós precisamos de ajuda para ter força para caminhar todos os dias, nós precisamos de ajuda para lutar pelos nossos ideais, pelos nossos projetos, nós precisamos de ajuda, né? Para superar as dificuldades. Todos nós precisamos ser ajudados, né? Todos nós precisamos ser socorridos. E isso faz com que hoje muitas pessoas estejam sendo enganadas na complexidade dessas promessas. Não existem promessas que vão se cumprir pela mão dos homens. Todas as promessas se cumprirão por aquilo que já foi determinado na palavra de Deus nas nossas vidas. E com essa preocupação, e vendo muitas coisas, e sabendo de muitas coisas, e presenciando muitas coisas, foi que eu fiquei muito no Espírito. E Deus ficou com esses dois textos, falando muito ao meu coração. E eu dizia, eu vou pregar esse texto. Depois Deus falava, aí eu ia no outro e falava, não, vou pregar esse. Aí eu falei, eu já entendi o que Deus está dizendo, mas já fui entender isso quase 6 horas da tarde. Uma luta. Mas eu entendi o que Deus quer dizer. Eu estou acostumada a pregar com muita autoridade na revelação, na profecia. Mas eu quero trazer algo muito simples para nós aqui hoje. Eu vou ler esses textos para trazer a informação e cada um decide por si aqui hoje, né? Cada um hoje decide o porquê tem buscado a Deus, porquê tem andado nos seus caminhos, qual é a sua razão, qual é o seu motivo, né? Qual é a sua necessidade, por que você está aqui, porque nós precisamos de Deus. Acabei de fazer uma oração aqui pedindo a Deus que Ele continue levantando homens sábios, capacitados, com conhecimento para nos favorecer. Nós precisamos de advogados, nós precisamos de médicos, nós precisamos de dentistas, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos, né, de arquitetos, nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de professores, nós precisamos de pessoas que Deus esteja aí capacitando para a gente poder viver melhor nessa terra, né? Então eu acabei de orar aqui que Deus continue levantando homens usados por Deus para nos favorecer, para ser o nosso auxílio. Eu me preocupo, eu vou trazer essa mensagem hoje com o coração assim, consternado. Muita dor, muita presença do Espírito Santo no que eu vou falar aqui hoje. Lucas, capítulo de número 13. Eu vou ler um texto e depois eu vou voltar e vou em outro texto. Lucas 13, versículo de número 10 até o 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e vendo ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade,
havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, e vinde depois nesses dias para ser curados, e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Agora eu quero que você vá lá no livro de Isaías, no capítulo de número 61. Eu li um texto do Evangelho, do ministério terreno de Jesus, dos seus milagres, dos seus feitos. E agora eu quero ler um texto que foi escrito, profetizado, vaticinado, anunciado há 500, 600 anos antes de Jesus vir na terra. E esse texto, eu falo para você que é um texto que me comove muito, que me traz muita profundidade no espírito, pela grandeza desse texto. Eu queria que você lesse ele, para você familiarizar com a revelação. Tá? Isaías, capítulo de número 61. Irmãos, eu sei que pelo conhecimento que eu tenho, por todos os anos que eu tenho de ministério, por toda a minha vida que vivi com Deus, pelo conhecimento que eu tenho de Deus, eu podia fazer um culto de abarrotar esse lugar aqui. Eu podia fazer um monte de promessas e chamar as pessoas para serem curadas, para serem libertas, fazer um espetáculo aqui, que certamente eu teria domínio suficiente para fazer, e eu traria o controle sobre essa situação pela experiência que eu tenho. Mas eu ouvi o Forte falar uma coisa aqui: você não precisa de um milagre momentâneo, você precisa de um milagre capaz de levar você a viver a eternidade em Cristo Jesus. Nós podemos fazer sinais, nós podemos fazer prodígios, nós podemos buscar a presença do Espírito Santo, mas nós precisamos ouvir a verdade. Sem verdade não vai haver salvação. Jesus certamente está às portas de voltar e nós precisamos ouvir a verdade. Você acabou de ver um texto no ministério de Jesus, agora eu quero que você leia comigo Isaías, capítulo de número 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.
porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Talvez você nem consiga compreender todos os versículos desse texto de Isaías aí, capítulo de número 61, porque realmente a profecia, né, a palavra profética, ela é um pouco complexa de entendimento, porque quando o profeta, ele trazia um recado de Deus para a nação, ele falava do tempo presente, ele falava sobre o tempo passado e falava sobre o tempo futuro. Então profecia para nós hoje aqui, no nosso contexto histórico, profecia bíblica, às vezes fica um pouco difícil de compreensão por esse motivo. Mas nós não precisamos entender o contexto teológico, nós precisamos receber a revelação de Deus para a nossa vida. É isso que nos importa, que Ele revele para nós qual é o seu projeto, qual é o seu plano, qual é a sua intenção, qual é o desejo do seu coração, para que Ele venha realizar na minha vida e na sua vida. Se eu falar para você que nós estamos vivendo dias fáceis, eu vou mentir. Se eu falar para você, não, está tudo numa boa, nós estamos ganhando muito dinheiro, nós vamos mentir. Se você for fazer uma visita no hospital só para visitar, você vai ver quanta gente sofrendo, quanto sofrimento, né? Você tenta marcar uma consulta médica com o seu plano de saúde, você, daqui 60 dias, daqui 50 dias, por quê? Porque tem muita gente doente, porque tem muita gente sofrendo, porque tem muita gente com problema, né? Você vai lá no fórum, está lotado, como diz lá, um processo atrás do outro, são situações, pessoas passando lá por dificuldades. Onde você vai, você vê pessoas passando por momentos difíceis em família, momentos difíceis financeiros. Então não dá para falar para a gente que nós estamos vivendo dias fáceis, porque na verdade os dias estão difíceis. Por mais que você talvez esteja com uma situação numa área boa, a outra talvez esteja complexa. Ou é com o filho, ou é com o marido. São muitas as situações que nós estamos enfrentando nesses dias. Por que nós estamos enfrentando tantas dificuldades? Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Porque cada vez mais o pecado aumenta. E quanto maior e mais pecado, muito mais ação espiritual contra nós. Muito mais o inimigo fica fortalecido. O inimigo se fortalece muito pelo ódio do coração das pessoas. O inimigo se fortalece muito pela inveja do coração das pessoas. O inimigo se fortalece muito pela maldade do coração das pessoas. E quanto mais o tempo passa, mais difícil as coisas estão nessa terra. São os enganos, são as mentiras, são as traições. E isso traz consequência para nós. Traz consequências porque nós vivemos neste mundo. Embora separados espiritualmente dele, nós vivemos nesse mundo. E temos que viver as coisas deste mundo. Meu filho vinha vindo de São Paulo terça-feira passada, de terça para quarta. Aí no meio da estrada o motorista dormiu. Eles estavam de leito, a sorte que o leito tem pouca gente. E o motorista dormiu e ele sofreu um acidente de ônibus. Ele estava na parte de cima, foi jogado para tudo quanto é lado, estava sem cinto, dormindo no leito. Uma senhorinha que estava do lado dele quebrou costela, perfurou pulmão, gravíssimo acidente. 2 dias depois, tivemos um acidente aqui em Matão, com mais de 40 pessoas também machucadas e feridas. Quanto?
5 lá, né? Eu estou sabendo dessa situação. Então nós vivemos momentos assim na terra difíceis, né? Meu filho falou assim, olha, eu tenho que ir embora, eu estou até com medo de entrar de novo dentro do ônibus, né? Nós estamos vendo momentos assim que nós vamos sendo constrangidos, que nós vamos sendo empurrados por situações que vão acontecendo na terra. Mas isso é motivo para nós perder a fé. Isso é motivo para a gente desistir do amor de Deus. Isso é motivo de nos separar dos planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso são motivos suficientes para nos deixar de crer que existe algo de Deus preparado para as nossas vidas. Eu estava esses dias assistindo o Jô Soares. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Então, às vezes, eu gosto de assistir um documentário. Eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto de jornal. Então, às vezes, meia-noite, 1h da manhã, eu gosto de assistir. Eu estava assistindo o Jô Soares e eu parei para assistir, não pelo programa, mas por uma pessoa que estava lá, que era um historiador, de uma alta capacidade intelectual, que me atraiu, me segurou naquela reportagem, porque ele estava falando, o Jô Soares chegou a chamar Deus de sacana, falou que Deus faz sacanagem com o povo. E aquele historiador, ele respondia com tanta propriedade, com tanta categoria, mas ele não falou só do cristianismo, ele falava com intelectualidade sobre todos os assuntos. E ali uma hora ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, se nós não acreditarmos em Deus, então nada do que nós vivemos é lógico, é real ou existe. Nada seria real se nós não acreditássemos em Deus. Um ímpio, um iníquo, apenas um historiador, alguém que gosta de história, alguém que estudou as histórias dos povos, das nações, alguém que teve a curiosidade de compreender as formações das nações e dos povos, e dizer para o Jô Soares, que falou que Deus é um tremendo de um sacana, porque Deus mandou Abraão matar seu filho, que isso é sacanagem. Alguém que teve a inteligência, a intelectualidade, a capacidade de colocar o Jô Soares no lugar dele e dizer, espera um pouquinho, eu vou me afastar um pouquinho de você, porque vai cair um raio do céu aqui agora, porque você acabou de chamar Deus de sacana. Até o ímpio, até o iníquo, ele consegue reconhecer que se nós não acreditarmos que existe Deus, nada nessa terra é verdadeiro, é real. É igual meu filho fala, só se tudo for um holograma. É holograma que chama? Eu não sou tão inteligente assim para falar essas coisas. Holograma, você sabe, né? Que é aquilo que reflete lá, né? Que tem até computador de holograma, né? Só se tudo for um holograma. Deus é real. Deus existe. Ele tem um plano. Ele tem um projeto original sobre mim, sobre você. Deus tem desejos profundos sobre a nossa vida, que vão se realizar, que não são os momentos difíceis, que não são as nossas angústias, que não são as nossas tristezas, que não são as nossas cinzas, que vão impedir que Deus realize aquilo que Ele já determinou para a nossa vida. Você sabe o que significa as nossas cinzas? No Antigo Testamento, quando as pessoas passavam por muita humilhação, por muita vergonha, por muita tristeza, quando elas passavam por uma situação que elas não conseguiam se levantar, elas rasgavam suas vestes, vestiam de pano de saco, pegavam as cinzas das fogueiras e punham a sua cabeça. E todo mundo que passava olhava, por exemplo, a Silvana e falava, Silvana está na prova, está na tribula, a adversidade tomando aí conta. Era assim que as pessoas mostravam que elas estavam sofrendo muito. Eu hoje, se eu tivesse um saco de cinza, eu tinha posto na minha cabeça. Eu queria ter uma roupa de saco para vir aqui hoje, que eu representaria toda a minha dor, toda a minha tristeza e todo o meu sofrimento. Hoje nós não precisamos expressar o nosso sofrimento como no Antigo Testamento, mas nós sabemos das lutas diárias, das dificuldades diárias, nós sabemos das angústias diárias, nós sabemos de quantas pessoas que não chegam no Evangelho de Cristo com seus corações amargurados, angustiados e sofridos por famílias que foram destruídas pelo alcoolismo, destruídas pelas drogas, talvez destruídas pelo adultério, destruídas pelas fraquezas humanas, pelas, como dizer, impossibilidades humanas de ser mais forte para buscar Deus antes. Nós sabemos que muitas pessoas sentam nas igrejas em busca de uma solução, de uma ajuda, como eu disse agora há pouco, de uma resposta, porque vem de lares destruídos, de famílias destruídas e que estão buscando algo para suas vidas.
E porque eu li esses dois textos, e porque eu falei para você hoje que eu não tenho nada muito grandioso aqui para trazer, porque o grandioso é a revelação do que Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu só quero trazer aqui uma mensagem hoje que seja capaz de despertar a sua mente e o seu coração, de que você não precisa se preocupar, que você não precisa virar de ponta cabeça, nem plantar bananeira e nem pular do prédio do 30º andar, porque Deus já tem um projeto de libertação, de cura e de restauração para a sua vida. Só isso que eu quero te dizer aqui hoje. Tudo já foi planejado, tudo já foi programado, tudo já foi preparado, isso tudo está sendo executado, meu amado. Eu choro, você chora. Eu tenho dor, você tem. Você fica triste, eu também fico. Todos nós ficamos, mas Deus tem um projeto já determinado para a nossa vida. O primeiro texto que eu li diz que Jesus estava numa sinagoga. É como se ele estivesse aqui no dia de hoje, neste lugar que eu estou, com esse microfone na mão, e ele estava ali para poder mostrar para aquelas pessoas que havia um Deus maravilhoso, porque Jesus Cristo só veio por um propósito na terra: declarar, anunciar e revelar o amor de Deus. Foi para isso que ele veio. Eu estava pensando hoje como que as pessoas são pequenas de mente, né? Eu estava conversando com a reitora da faculdade outro dia, ela falou assim para mim: pastora, a maioria dos pastores não tem nem ensino fundamental. Meu amado, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar se você quer pregar a palavra de Deus. Vai ter conhecimento, porque às vezes você fica vendo as pessoas pegar textos bíblicos e ficar tão relativa ao que está lendo, que não consegue expandir o seu conhecimento, a sua intelectualidade, para saber que por trás de uma palavra tem muito mais coisa que Deus quer revelar, quer mostrar, e que Ele fez pelo seu povo. Não é só dizer: ora que Deus vai te curar. Não é só dizer: ora, porque Ele ressuscitou Lázaro, Ele vai ressuscitar. Não, tem muito mais coisas incluída, embutida e revelada para nós nesses mistérios. Jesus estava ali, meu amado, na sinagoga, e com 13 anos de idade, ele tinha dado uma aula de Bíblia para todos os sacerdotes. Com 13 anos de idade, os seus pais se distraíram numa festa, ele foi lá para a sinagoga, pegou lá os sacerdotes, pegou os escribas, os fariseus, e colocou: isso é isso, 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 e ficou todo mundo assim, o dia inteiro. Tanto que a festa acabou, o pai e a mãe de Jesus procurou ele, falou: onde que ele está? Está lá, desde cedo, ensinando os sacerdotes quem é o Deus que eles estão servindo. Então, meu amado, Jesus estava na sinagoga, porque ele não conhecia somente uma escritura, ele conhecia o poder de Deus. Ele estava ali porque tinham pessoas sofridas como eu e como você. Pessoas que já foram por muitos anos massacradas pelas obras das trevas na sua vida e na sua família. Pessoas que por muitos anos já passaram a dor e a tristeza de ver o inimigo conseguir prevalecer na vida de alguém que ama. Pessoas que já viram filhos escravizados, maridos escravizados pelo inimigo, pessoas que foram escravizadas. Por isso que ele estava ali, e ele estava naquele lugar por um propósito, e é como se ele estivesse aqui hoje, neste lugar, com um único propósito. Jesus estava ali e ele observou todas as pessoas. Não vamos esquecer que Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Jesus olhou para todas as pessoas que estavam ali, mas uma pessoa representa eu e você aqui hoje. Uma pessoa representa essa terra. Uma pessoa que estava naquela sinagoga foi usada como exemplo para dizer por que Deus amou a cada um de nós de uma maneira tão grande que Ele enviou o seu Filho Jesus. Uma pessoa, uma mulher que estava enferma durante 18 anos, estava naquela sinagoga. Essa enfermidade hoje que eu estou pregando aqui, talvez não seja a enfermidade física, mas talvez nós tenhamos pessoas aqui que há 20, 25 anos está presa como esta mulher, numa enfermidade matrimonial, numa enfermidade familiar, numa enfermidade financeira.
talvez 5, 10 anos, 2 anos, 20 anos, 40 anos, não sei quantos anos, mas eu sei que Jesus estava lá, porque uma mulher há 18 anos estava enferma, e Jesus disse que ela estava aprisionada, porque quem levou aquela enfermidade na vida dela, Jesus disse, foi Satanás quem colocou esse sofrimento na vida dela. E ele estava ali por um único propósito. Por um só propósito ele está aqui hoje. Porque há centenas de anos antes, Deus olhou para um povo, Deus olhou para uma nação, Deus olhou para pessoas tristes, Deus olhou para pessoas quebrantadas, Deus olhou para pessoas contritas. E Deus falou para Isaías, profetiza aí, profetiza, que eu vou mandar o meu ungido, o meu Espírito estará sobre ele, e eu enviarei para os quebrantados de coração, para os tristes de Sião, para os contritos, eu enviarei para que ele liberte os cativos, para que ele abra as portas das prisões. Anos e anos atrás, de Jesus estar naquela sinagoga, Deus havia determinado e previsto que o sofrimento, que o aprisionamento das trevas da nossa vida, do sofrimento causado por Satanás, o nosso adversário, ele enviará alguém que seria capaz de remover de sobre nós essa dor. Talvez você não creia, talvez você não acredite, mas eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você olha para esse mundo, que você vê um homem que é capaz de estuprar uma criança e assassinar, quando você olha para esse mundo e você vê uma pessoa que é capaz de agir a sangue frio, de esquartejar uma pessoa, quando você olha para este mundo e você vê as atrocidades que esse mundo tem, você duvida que existe um adversário chamado Satanás, que a única coisa que ele quer é destruir o ser humano. Sabe quem nos aprisiona? Sabe quem nos coloca em cadeias? Sabe quem nos coloca em dores? Sabe quem nos coloca em sofrimento? O mesmo que Jesus falou para os fariseus. Essa mulher está há 18 anos incapaz de sair dessa situação, porque Satanás aprisionou ela nessa situação. Quando Jesus estava nessa mesma sinagoga, ele pegou o livro de Isaías e ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, a qual ele me ungiu para trazer a libertação de todos que estão presos, de todos que estão cativos, de todos que estão enjaulados, de todos que estão enjalmados, de todos que estão encarcerados, de todos que estão em sofrimento, de todos que estão com seu coração quebrantado e contrito de dor e de tristeza. Os fariseus olharam Jesus chamando aquela mulher e quiseram perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Sabe por quê? Porque Deus determinou essa obra maravilhosa sobre a nossa vida. Porque Deus não permitirá e não vai permitir que a sua igreja, o Sião de Deus, permaneça com as cinzas sobre as cabeças. Jesus disse: sabe para que eu vim? Eu vim porque essa mulher aqui estava presa. Mas eu quero deixar bem claro aqui, neste lugar: você pode ficar de pé e andar, porque você está livre. Ele está livre. Quando Isaías continuou profetizando, ele continuou mostrando o estado do ser humano, ele continuou mostrando o estado em que o ser humano vive, o estado da opressão do inimigo sobre o ser humano. E Isaías continuou profetizando, e Jesus sabia exatamente o seu ministério, sabia a sua função. E Isaías dizia: sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Quem está com cinza na cabeça, ele vai tirar a cinza e vai derramar um óleo de alegria. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar aquele que está com o espírito
espírito angustiado? Tem alguém aqui hoje com o seu espírito angustiado? Tem alguém aqui hoje com o seu coração angustiado? Isaías disse: sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai entrar nas sinagogas, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua família, e Ele vai tirar a angústia e vai colocar em você a veste de louvor. E eu aplaudi a Jesus. Sabe o quê? Sabe o que significa isso? Deus vai tirar e vai colocar na sua boca o motivo de toda honra e de toda glória e de todo louvor e de toda adoração, porque grandes são os feitos de Deus por nós. Simplesmente recebe o que Deus tem para você. Os fariseus queriam saber por quê. Os fariseus queriam fazer pergunta hoje. Hoje não é dia. Hoje é sábado. Por que você não veio outro dia? Tem a semana inteira. Jesus não queria saber de detalhes humanos. Ele estava ali porque alguém estava aprisionado. Ele está aqui porque muitos de nós estamos aprisionados. Se não aprisiona a mim, aprisiona aquele que eu amo. Se não aprisiona você, aprisiona aqueles que você ama e traz sofrimento para as nossas vidas. Jesus era consciente, porque Ele foi enviado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele disse. Eu vim por um só motivo: para livrar o meu povo do sofrimento das trevas. Eu estava lendo outro dia sobre jugo. Satanás coloca o jugo sobre os nossos ombros. O jugo é esse fardo que a gente carrega, esse peso, essa dificuldade para se mover, para realizar as coisas da nossa vida. Então a gente fala: nosso inimigo colocou um jugo. Nós oramos para que o jugo quebre. O jugo são duas madeiras colocadas no pescoço de um animal, que o impossibilita dele se direcionar para onde ele quer. Quem conduz? Alguém tem que conduzir. Quando o inimigo coloca sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, esses sofrimentos, essas dificuldades, essas angústias, essas tristezas, que mexe com as pessoas que nós amamos, que mexe nas condições da nossa vida, que mexe nas situações que nós temos que viver, é como se Ele colocasse o jugo, as duas tábuas que você não tem como se direcionar para o seu caminho, e Ele é que te guia, Ele é que te dirige. Mas o Espírito do Senhor Deus está sobre Jesus, e Ele veio, e Ele realizou a obra em carne, e hoje Ele está sentado ao lado do Pai, para tirar toda a tristeza e transformar em alegria, meu amado. É isso que Deus hoje quer dizer aqui para você. Já foi determinado, foi preparado, está tudo concretizado por mim e por você. E a profecia não parou. Ele falou sobre Jesus, e Ele falou o resultado dessa transformação. Quando Ele disse que tiraria a tristeza, colocaria a veste de louvor. Quando Ele disse que tiraria a angústia. Quando Ele disse que via a tristeza do povo, que Ele transformaria em regozijo. Ele disse assim: sabe o que eu vou fazer com o meu povo? Eu vou transformar eles em carvalho de justiça. Sabe o que significa carvalho de justiça? Significa que Deus vai te fortalecer, e venha o que vier, o vento que for, o sopro que foi, você vai permanecer em pé, meu amado. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque o inimigo pode tramar, o inimigo pode ocasionar, o inimigo pode aprisionar 18 anos, 20 anos, mas sempre Ele estará presente para dizer: basta, chega de prisão, chega de cadeia, chega de algema. Eu estou aqui porque eu fui enviado para libertar os cativos. Por que um evangelho tão complicado? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que tanto dinheiro. Eu não consigo entender por que tanta gente querendo pregar a palavra, testemunhar a palavra para pegar dinheiro. Não entra na minha cabeça isso. A única razão que eu vejo do dízimo e da oferta é de você manter a obra de Deus aberta. Porque fora disso, meu amado, não se paga milagre, porque ele já foi conquistado na cruz. Entendeu? Não se paga. Ele é direito teu. Foi profetizado 600 anos antes de Jesus vir. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para tirar o sofrimento. Ele veio para tirar a sua dor. Ele veio para te plantar como um carvalho de justiça. Você acha que eu estou inventando isso aqui? Isso aqui está escrito. Quando eu
era criança, como meu pai sempre foi muito culto, muito intelectual, nós tínhamos que ler muito. Nós líamos muito. E nas nossas escolas era obrigado a fazer prova de bibliografia. Então você tinha que ler um livro e depois você tinha que estudar todo o histórico daquele autor, saber quantos livros ele tinha escrito, quais eram as suas obras, onde ele nasceu, quando ele morreu, né? Então eu decorava tudo aquilo lá para fazer prova 10. Sempre 10, porque eu nunca aceitei 9,5. Era fácil decorar as obras dos homens. Mas como é difícil, o povo de Deus como o povo de Deus se esquece fácil daquilo que foi escrito por cada um de nós. As pessoas lembram do Monteiro Lobato, lembram do Luiz de Azevedo, as pessoas lembram do Jorge Amado, as pessoas lembram de outros autores, mas esquecem que não precisam pagar, que não precisam ir atrás, que não precisam de grandes espetáculos, porque tudo já foi determinado. Isaías profetiza para o meu povo triste, profetiza para o meu povo angustiado, profetiza para o meu povo de coração aflito, profetiza: eu enviarei o meu ungido, o meu espírito estará sobre ele, e ele vai libertar todos os oprimidos do diabo. É simples, decora, aprende, escreve. Se precisar, escreve 100 vezes, mas é direito teu. É direito teu, é direito seu, é direito seu, é direito nosso. Já está determinado. Deus sabe das nossas humilhações. Deus sabe das nossas vergonhas. E como que o diabo sabe humilhar, né? Como que o diabo sabe humilhar? As humilhações, elas acontecem na nossa vida 100% naquilo que você não merece ouvir. Ninguém é humilhado quando merece. Porque quando você merece, você dá um: eu, imagina, acha, eu assim. Mas lá dentro você sabe que é. O difícil é quando você é humilhado por aquilo que você não é, por aquilo que você não merece, por aquilo que você não precisava passar. Deus sabe muito bem disso. Deus conhece como que o inimigo sabe trabalhar nas humilhações, na vergonha, nas situações que nós temos que enfrentar nessa vida. E Deus falou assim para Isaías: olha, essa obra maravilhosa que Cristo vai fazer, foi por isso que ele foi lá na sinagoga. Ele foi lá falar para os homens assim: para de espetáculo, para de show, tem gente aqui precisando da minha obra que já foi declarada e profetizada. Mas Jesus, o Senhor vai curar ela hoje? Fica todo mundo quieto aí. Mulher, fica de pé, você está livre dessa tua enfermidade. Começou todo mundo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E os homens: hoje é sábado. E daí? E daí? Já está determinado. Já está determinado. Ela não vai viver sofrendo. Já são 18 anos, acabou. Basta, a partir de hoje, liberdade. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Liberdade, 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 liberdade. Chega, chega, chega. Chega. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para ninguém ganhar dinheiro nas suas costas, para andar de carro importado, para viajar de avião, para guardar dinheiro na Suíça, para comprar aras. Ele veio para libertar o cativo. A nossa igreja não tem luxo, porque nós não roubamos ninguém. Nós pagamos as nossas contas. Se um dia Deus quiser que isso daqui seja de granito, se um dia Deus quiser que isso aqui seja de mármore, seja de ouro, vai ser. Mas por enquanto o que Ele quer é libertar os cativos e os oprimidos do diabo. É isso que nós vamos viver. Essa é a verdade que nós temos que pregar. Essa é a verdade que nós temos que crer. Não é cadeira, não é prédio, não é chão, não é móveis que vai fazer milagre. Não é carro importado que vai fazer milagre. Deus, conhecendo, falou assim: Isaías, continua profetizando. Continua profetizando. Eu conheço esse texto de trás para frente, frente para trás. Em inglês, em alemão. Eu tenho uma Bíblia em alemão, vocês pensam? Mas não sei ler não. Mas quando eu pego ela, faço de conta que eu estou lendo. Conheço tudo. Mas toda vez que eu leio esse versículo, eu desando. Não tem como.
Porque depois de todo esse amor de Deus, né, de tirar a tristeza, de trazer alegria, de curar, de libertar, de abrir a porta da prisão, de fazer essa obra em Jesus Cristo, Ele falou assim: agora tem uma coisa que eu preciso falar com o meu povo. A hora que nós fomos cantar aqui a nova história, eu estava pensando nisso. Tem uma coisa que eu preciso falar com o meu povo. Presta bastante atenção. Eu vi todas as afrontas que você sofreu. Eu vi todas as humilhações que você passou. Eu presenciei cada momento que você foi humilhado. Eu estava presente em cada situação que você se sentiu envergonhado. Então você manda dizer para o meu povo: no lugar de toda vergonha, no lugar de toda humilhação, eu tenho para eles uma dupla honra. A glória. Eu podia aplaudir Jesus se eu fosse você. Você sabe que é dupla honra, meu amado? Sabe que é dupla honra? Sabe que é dupla honra? É duas vezes a confirmação, a testificação e o reconhecimento de que você é filho de Deus e que Ele em Cristo Jesus conquistou o teu direito de vida e vida abundante, financeira, profissional, matrimonial, ministerial, duas vezes mais, em dobro. Quando eu li isso aqui hoje, eu desabei. Porque eu fiquei pensando em toda humilhação. Eu fiquei pensando: nossa Deus, foi muito, então eu vou ter muito mais. Então Deus está sendo muito. Oba, vai vir mais. Tomara que venha logo. Tomara que venha logo. Fala mais para o meu povo. Sabe aqueles lugares antigos que ficaram devastados? Eu tenho 3 palavras para o meu povo. Eu vou ter que parar. Mas eu vou pegar mais 2 revelações aqui. Eu tenho 3 palavras para o meu povo. Sabe os lugares que ficaram para trás, que passou, que ficaram marcados por esse tempo difícil? Manda falar para o meu povo: eles restaurarão, eles reedificarão e eles renovarão pela presença do Senhor. É uma profecia, pode aplaudir o Senhor. Restauração, reedificação e o novo de Deus. Renovação, novo novamente. Outra vez, começar de novo. Vem outra vez. Restaura, restaura, reedifica e renovação. É o que eu tenho para o meu povo. Escuta aqui, diz o Senhor. Assim como você, quando joga semente na terra e ela germina e cresce, assim como o broto dá ali o seu ramo, assim a minha palavra se cumprirá na vida deles. Aleluia. Tudo que você está aqui ouvindo hoje está sendo plantado, está sendo semeado aí no seu coração. E da mesma forma que a semente é plantada, e da mesma forma que o broto cresce e dá os seus ramos, assim se cumprirá tudo que Deus está falando com você esta noite. Os homens que estavam na sinagoga não entendiam o milagre. Não entendiam por que Jesus estava libertando aquela mulher de 18 anos de sofrimento. Mas quem ama a Deus não faz pergunta. Quem ama a Deus glorifica. Embora o sacerdócio ficasse falando assim: por quê, por quê, por quê? Outros diziam: não quero nem saber, eu só quero saber que ele veio aqui, abriu a porta da prisão, tirou as algemas, quebrou as correntes. Essa mulher, diz o segundo versículo, era impossível que ela saísse daquela situação. Jesus falou: sai dela, você está livre, pode caminhar, que a vitória é sua. E todos diziam: glórias, 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 glórias. Não faz pergunta não, só glorifica. E o Senhor tem uma promessa: restauração, renovação e reedificação na sua vida. Os lugares passados, as coisas antigas, o que passou, você vai poder reconstruir na presença de Deus. Não são promessas inúteis, é a verdade da palavra de Deus. É o que Jesus veio para fazer. Eu posso esbravejar, eu posso gritar, eu posso orar aqui para chamar os demônios para sair da sua vida. Eu posso dar ordens espirituais para tudo aquilo que o inimigo colocou a mão, tirar a mão dele aqui. Eu posso fazer um grande show até as 4 horas da manhã se você quiser. Mas não é necessário. O suficiente é você crer que Jesus estava naquela sinagoga como Ele está hoje aqui. Porque o ministério dele é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me enviou para trazer alegria ao sofrimento daquele que está quebrantado, contrito, angustiado e triste, meu amado. Só por isso, fecha teus olhos um pouquinho.
Você tem uma caminhada pela frente. Não acabou aqui. Tudo não se resume aqui ao dia de hoje. Talvez hoje o inimigo te fez você ver as coisas de uma forma totalmente deformada daquilo que Deus tem te mostrado. Talvez até a sua boca falou coisas contrárias ao que Ele determinou. Mas o mesmo Cristo que estava ali naquele dia, Ele está aqui hoje. O mesmo Cristo que foi enviado para fazer essa obra grandiosa, está aqui hoje. Isaías profetizou, ele disse: o Senhor nos adornará como uma noiva. O Senhor nos adornará de justiça. E o próprio Deus disse: eu odeio a iniquidade, eu odeio a injustiça. Eu posso ver. Se você não fechou seus olhos, feche. Eu posso ver Deus te adornando como a sua noiva, para que você viva as promessas dele em Cristo Jesus. Nós só precisamos de conhecer essa verdade. Nós não precisamos decorar literatura, não precisamos decorar bibliografia, nós não precisamos decorar quantos livros tem na Bíblia, não precisamos decorar versículos, não precisamos enganar ninguém, não precisamos pedir dinheiro para ninguém. Nós precisamos crer que somos a noiva de Cristo, que nos libertou, que nos trouxe a cura, que nos traz a salvação, que muda os momentos de dificuldades, de tristezas em alegria. E o Senhor disse o seguinte no último versículo: que não só fará a justiça, como Ele fará com que você seja louvor por onde você andar. Sabe o que significa isso? Louvor significa: eu reconheço que foi Deus que fez. Por onde você passar, minha amada, por onde você passar, meu amado, por onde você estiver, as pessoas que viram, que conheceram, que souberam do seu passado, que souberam do ontem, que souberam do hoje, amanhã terão que dizer: foi Deus em Cristo Jesus que fez esta obra. Eu aplaudi o Senhor se fosse você, meu amado. Vai nessa caminhada, tendo a certeza que tudo que você precisa, Deus já providenciou em Jesus Cristo. Que tudo que você necessitar, tudo que tiver que vir e que virá, Ele estará com você, como Ele esteve com aquela mulher para dizer para Satanás: basta, chega, vai começar de novo. Aleluia. Pessoal do louvor, fecha teus olhos. Ó Deus soberano, tudo que nós queremos é viver o novo todos os dias da nossa vida. Tudo que nós queremos é a restauração daquilo que um dia foi valoroso e que perdeu o seu valor. Tudo que nós queremos é reconstruir tudo que foi destruído. Tudo que nós queremos é receber essa honra em dose dupla sobre a nossa vida. Tudo que nós queremos hoje é reconhecer que quem conquistou esse direito foi Jesus Cristo, e é direito nosso, e é a nossa herança. Tem gente que fica esperando o familiar morrer para receber herança. Você não precisa de nada de ninguém. Sua herança está na cruz. É lá que está tudo que você precisa. É lá que está tudo que Deus já preparou para a sua vida. Você pode ficar de pé, meu amado. Quando você ficar de pé, eu queria que você feche os seus olhos. Eu peço para fechar, para ninguém olhar para ninguém, porque tem uns curiosos na igreja que quer saber da vida dos outros. Preocupa com a sua vida. Fecha o teu olho aí e fala assim para você mesmo: vergonha, sai. Humilhação, vai embora. Tristeza, perdeu. Angústia, não existe mais. A partir de hoje, eu sou uma pessoa honrada em Cristo Jesus. Aleluia. Agora você pode abrir o seu olho. Tem alguém do seu lado? Fala assim para ele: foi Jesus que conquistou isso. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de
ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu Foi por isso. você. Sua raridade. Por que, Jesus? Por quê? Fica quieto. Eu estou aqui porque eu vim realizar um milagre. Mistério de Deus com você. Ô, glória. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro. É por isso esta obra, é por isso. Se você desistir, Chega de tristeza. não vai desistir. Deus conhece o quebrantado. Deus conhece o sofrido. Levantar, se o mundo te fizer cair. Pode ir cantando. Mas Deus mandou dizer o seguinte: no lugar da cinza, o Senhor mandou dizer, tem um diadema. No lugar da cinza, tem uma coroa de glória sobre a tua cabeça. Oh, glória! Você é precioso. Alma é um bem que nunca envelhecerá. É a substituição. O pecado É a troca. É a dor pela alegria. É a morte pela vida. É o sofrimento pela vida abundante. Não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Imagem e semelhança de Você é o Deus. espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Onde que ele está? Ele está Na sinagoga. pra te Para dizer para Satanás: chega! São muitos anos de sofrimento. São muitos anos aí aprisionado. São muitos anos encarcerado. São muitos anos sem a possibilidade de viver, de conquistar e de andar. Chega! Você está livre! Você está livre! Você está livre! Foi para isso que ele veio. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer, você é o espelho Não vai cair. que reflete a Não vai cair. Senhor. O Senhor está aqui para Se isso. o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. O mundo não vai fazer você cair. O basta já foi dado em Cristo. Ele veio para libertar todos os oprimidos do diabo. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor e digno de toda adoração. Deus só mandou dizer uma coisa para você:
Não esquece, é dupla honra. É 2 vezes. Que você foi humilhado, 2 vezes de honra. Amém? Vamos lá. Leva-nos em paz. Nos livra do mal. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Dá um abraço do seu irmão, fala assim para ele: dupla honra, em nome de Jesus.